Muito obrigado. Me sinto muito honrado. Que alegria estou com vocês aqui em Curitiba. Eu sempre amo estar com vocês, sempre uma alegria. Minha esposa, às vezes, ela já falou, você viaja mais para Curitiba do que todos os outros lugares. Ela, a última vez, ela falou, tem igrejas que esperam já 8 anos. Se você não foi para Curitiba, você vai sempre. Por que você vai sempre para Curitiba? Eu falei com ela, eu não vou onde eu quero ir, mas onde Deus me manda. Então é isso. Mas eu amo o Paraná, eu amo o seu pastor e tudo de vocês. Antes de eu ministrar rapidamente, lá no fundo eu tenho uma mesa, porque a última vez na conferência, quando eu estava lá, aí os livros que eu trouxe, eles foram vendidos tão rápido, aí pessoas me perguntaram sobre mais livros. Aí sempre é difícil para levar livros no avião, porque são pesados, é difícil para levar. Então, mas eu trouxe um pouco mais livros lá, especificamente os novos. Tem livro Amor lá, que impactou, acho que a minha vida mais do que todas as outras vidas, quando eu escrevi este livro, sobre como andar no amor. Também tem livro Fé, que tocou muitas vidas, mudou muitas histórias. Aí também o livro Nova Aliança, que é um livro muito poderoso, que vai te ensinar como você vai aprender o mesmo, a Nova Aliança. Aí depois, eu estava muito pensando sobre isso e orando, eu lancei o segundo parte do livro da Nova Aliança. Se chama Não Há Limites. Este livro, na minha opinião, é o livro mais poderoso do que eu escrevi na minha vida. Todos os 14 livros que eu escrevi estão lá também, no baixo. E também eu trouxe o livro Reinaldinho Vai ao Céu. Quem já conhece este livro? Gostou? Este livro, testemunhas que eu recebi incrível. Crianças experimentaram o céu. Aí essa criança foi para o céu de verdade por causa deste livro. Aí, depois, eu estava pensando, tem muitas coisas mais falar sobre o céu que ainda não escrevi em um livro só. Então, Reinaldinho voltou ao céu. Em segundo parte, ele voltou ao céu. Aí este livro, ele leva mais 3 amigos no céu. Aí tudo é experiência minha. Ele começou com Abraão, que eu fiz. Ele começou com Davi, que eu fiz no céu. Então, tudo experiências do céu que ele experimentou para as crianças. Aí no último, a minha esposa finalmente lançou um livro também. Vivendo nas linhas de frente. Este livro vai... Todas as mulheres, não só para mulheres, para todo mundo. Mas as pessoas que falaram comigo e leram este livro, fazem todas as mesmas coisas. Eu estava chorando e rindo, chorando e rindo, chorando e rindo. A pastora Márcia, ela leu este livro e me mandou uma mensagem. Ela pensou, ela tem número da Tebe, mas tinha minha. Tebe, muito obrigado por este livro, impactou minha vida muito. Ela trabalhava 6 anos, ela é americana, minha esposa, ela trabalhava 6 anos no militar e aeronáutica. Ela se convertou, ela tinha uma vida destruída com drogas e relacionamentos sexuais, com homens, aborto e vida destruída. Ela se converteu com 21 anos. E quando ela se converteu, ela fez uma oração que ela não sabia a verdade que é. E ela falou, Deus, por favor, me coloca nas linhas de frente do seu exército. E Deus falou, então, vou casar com este homem louco. E ela casou comigo. Todos os livros estão atrás. Aí, se você compre 3, você vai ganhar 1. Aí você já sabe, eu não me preocupo com as vendas do livro. Eu não faço isso por causa disso. Porque eu não vou colocar o dinheiro na minha bolsa. Tudo vai para as crianças aqui no Brasil. Já temos 3 casas com 200 crianças. O nosso orfanato, acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Este ano eu ainda vou começar mais 2 casas, mais 2 orfanatos. Aí minha esposa e eu já entramos no processo para adotar. Eu vou ser pai de novo. Já entramos no processo, já tudo no caminho. Eu falei com minha esposa, que coisa linda, com 61 anos, você vai ser mamãe de novo.
E nós vamos adotar um menino do nosso orfanato. Ele se chama Clayton, ele é um menino negro com 13 anos, ninguém quer ele. Então nós queremos. Let's pray. Vamos orar. Precious Holy Spirit, Precioso Espírito Santo, we thank you nós te agradecemos. that we can always rely on you. Nós sempre podemos confiar no Senhor. You truly are our best friend. Realmente o Senhor é o nosso melhor amigo. Thank you, Holy Spirit, Obrigado, Espírito Santo. that you are so gentle. O Senhor é tão gentil. You are so sensitive. O Senhor é tão sensível. You are so loving and kind. O Senhor é tão amável e bondoso. You always want to be close to us. O Senhor sempre quer se aproximar de nós. You are so powerful. O Senhor é tão poderoso. You can change anything in an instant. O Senhor pode mudar qualquer coisa em questão de um segundo. We honor you, Holy Nós Spirit. te honramos, Espírito Santo. And we give you full freedom this Nós morning. te damos a completa liberdade nessa manhã. We desire to hear your voice. Nós desejamos ouvir sua voz. We desire your fellowship. Nós desejamos a sua comunhão. We desire to experience you, Holy Nós Spirit. desejamos experimentar do Senhor, Espírito Santo. Because we love you so much. Porque nós te amamos tanto. Because you love us so much. Que o Senhor nos ama tanto. Amen. Amém. There are so many things in my heart. Existem muitas coisas no meu coração. I've prepared a sermon that I've never preached anywhere. Eu preparei uma palavra que eu nunca preguei em nenhum outro lugar. But I'm not preaching it. Mas eu não vou pregá-la. I think I will preach it tonight. Eu acho que eu vou pregá-la hoje à noite. Né? I think. Eu acho. But as I came here, I felt the Holy Spirit stirring my heart. Mas ao vir aqui eu senti o Espírito Santo começando a queimar algumas coisas no meu coração. I'm not the kind of pastor who can just prepare a good sermon and preach it. Eu não sou somente aquele tipo de pastor que prepara uma palavra boa e prega ela. I know many can do that. I can't. Eu sei que muitos podem fazer isso, mas eu não faço. I don't prepare my sermons studying the Bible. Eu não preparo minhas palavras estudando a Bíblia. I prepare my sermons on my knees. Eu, na verdade, preparo as minhas palavras nos meus joelhos. It's been like this my whole life, almost 40 years of ministry. Tem sido assim na minha vida por quase todos os meus anos de ministério. I want to put fresh bread on the table for whatever the people need. Eu quero trazer um pão fresco à mesa para aquilo que as pessoas necessitam. And I believe that God has something for you this morning. E eu creio que Deus tem algo para vocês nessa manhã. It will not be easy to apply. E não vai ser muito fácil de se aplicar. I promise you that. Eu prometo isso. Why? Por quê? Because we have established many wrong habits. Porque nós temos estabelecido tantos hábitos errados. Because of many wrong religious concepts. Em função de muitos conceitos religiosos nas nossas mentes. And God is changing these things. E Deus está transformando, mudando essas coisas. Our minds are being renewed. A nossa mente tem sido renovada. Do you know, the key to everything is your heart. A chave para todas as coisas é o seu coração. Did you know that? Sabia disso? Look what the Bible says. Olha o que a Bíblia nos diz. Proverbs 4 verse 23. Em Provérbios 4, verso 23. More than any other thing, guard your heart, or with all diligence, guard your heart. Guarde o seu coração com muita diligência. Because out of it flow all the fountains of life. Porque do seu coração flui as fontes de vida. Você tem nova versão? Não tem outra? Quem está colocando? Só tem essa? Só tem essa? Outra versão não tem? Tem. É isso aí. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É muito, muito mais próximo do original. Yeah. Muito obrigado. Sempre use essa, por favor. Look what the Bible says Olha here. o que a Bíblia nos diz aqui. Out of your heart flow the fountains of life. Do seu coração procedem as fontes da vida. So your life is in reality not a result of your circumstances. Então, a sua vida, na realidade, não é o resultado das suas circunstâncias. Your life is the result of your heart. A sua vida é o resultado do seu coração. I've been studying about the heart for almost 30 years now. Eu já tenho estudado o coração por quase 30 anos já. My wife keeps saying to me, write a book about the heart. A minha esposa sempre me diz, escreve um livro sobre o coração. I said, not yet, but Eu I will disse, one day. Ainda não, mas um dia eu vou escrever. But let me just give you some facts that will probably shock you. Mas deixa eu te dar alguns fatos que provavelmente vão te chocar. You don't think with your brain. Você não pensa com o seu cérebro. Did you know that? Sabia disso?
Your brain does not have the capacity to think. O seu cérebro não tem a capacidade de pensar. That's what the doctors try to tell you, but it's not true. É isso que os médicos têm tentado te dizer, mas isso não é a verdade. The Bible says something very different. A Bíblia nos diz algo muito diferente. Now, scientists are discovering the truth that the Bible has been teaching for thousands of years. Agora os cientistas têm descoberto a verdade da Bíblia, a verdade que a Bíblia já tem ensinado por tantos anos. Look, Marcus, I believe it's 7:21. Olha para Marcos 7:21. Let's look at this verse. Vamos olhar para... Pode Pois é do seu interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos. parar. Pode deixar. Where do the bad thoughts come from? Da onde vêm os maus pensamentos? From your heart, Do seu coração. not from your brain. Não do seu cérebro. The brain is just a processor. O seu cérebro é só um processador. It processes the thoughts of your mind. Ele processa os pensamentos do seu coração. Scientists have just recently discovered Os cientistas recentemente descobriram that our heart is not just a muscle that pumps blood, que o nosso coração não é somente um músculo para bombear o sangue. but there are between 60 and 70% are neurons. Mas, na verdade, o seu coração é feito de 60% a 70% de neurônios. And neurotransmitters. E esses são transmitores de neurônios. Your heart thinks. O seu coração pensa. Your heart has a memory. O seu coração tem uma memória. There is much evidence today that the doctors don't want you to know. Existem muitas evidências disso hoje, os médicos não querem que vocês saibam. But your heart is the key to everything. Mas o seu coração é a chave para todas as coisas. Everything. Tudo. You don't believe with your mind, you believe with your heart. Você não crê com a sua mente, você crê com o seu coração. Out of your heart come the fountains of life. Do seu coração procedem as fontes da vida. So, here is what I want you to Então, understand. o que eu quero que você compreenda é: What you experience o today que você experimenta hoje is what your heart believed é yesterday. aquilo que o seu coração creu ontem. That's a simple reality. Essa é uma realidade muito simples. Everything that you do is a reflection of your heart. Tudo aquilo que você faz é um reflexo do seu coração. If you have negative circumstances Se você tem circunstâncias negativas and you react in anger, e você reage em raiva, it has nothing to do with your isso não circumstances. tem nada a ver com as suas circunstâncias. Your reaction is a mirror of your own heart. As suas reações são o espelho do seu coração. If there would be no anger in your heart, there would be no anger coming out of your heart. Se não houvesse raiva dentro do seu coração, não haveria raiva saindo dele. So our heart is the key. Então o nosso coração é a chave. So we have to guard our heart. Então nós precisamos guardar os nossos But corações. not only guard our heart, we need to change our heart. Mas não somente guardar os nossos corações, nós precisamos mudar o nosso coração. We've prayed so many prayers that are not biblical. Nós temos feito tantas orações que não são bíblicas. Why? Por quê? Very simple. De uma forma muito simples. We have read the Bible through the lenses of the Old Covenant. Nós lemos a Bíblia com a perspectiva da velha aliança. My book, there are no limits. No meu livro, Não Há Limites, I wrote it for this reason. eu escrevi esse livro por uma razão. Because 2 years ago, Porque 2 anos atrás, I had 3 nights of prophetic encounters with God. eu tive 3 noites de encontros proféticos com Deus. One night, He took me from one country for several hours to another E country. uma dessas noites ele me tirou de um país e me levou para outro país durante muitas horas. And used me to change the history of that E nation. ele me usou para transformar a história daquela nação. Another night, Numa outra noite, He woke me up and He said to me, ele me acordou e disse: Reinhard, Reinhard, I do not place any limitations upon the lives of my eu children. não estabeleço nenhuma limitação na vida dos meus filhos. No limitations. Nenhuma limitação. They place limitations upon themselves Eles estabelecem esses limites em si mesmos by the unbelief of their heart. em função da incredulidade dos corações. And I began to think, Eu comecei a pensar: that's too crazy. isso é muito louco. This cannot be God. Isso não pode ser de Deus. I know God so well. Eu conheço Deus tão bem. You know, today is the 22nd, huh? Hoje é o dia 22. Tomorrow is my birthday. Amanhã é o meu aniversário. Not my real birthday. Não o meu aniversário de verdade. Because I don't celebrate that. Porque eu não celebro o meu aniversário. I don't like to celebrate my birthday. Eu não gosto de celebrar meu aniversário. Nobody knows when my birthday is. Ninguém sabe quando é o meu aniversário. I go somewhere, I preach, I go home and I'm happy. Eu vou para um lugar, eu prego, aí eu volto para casa e eu tô feliz. I don't like to celebrate my birthday. Eu não gosto de comemorar meu aniversário. But tomorrow is my birthday when I was born again. Mas amanhã é o aniversário de quando eu nasci de novo. 50 years ago. 50 anos atrás.
So I've been walking with Jesus for 50 years. Então eu já tenho andado com Jesus por 50 anos. It's a long time. É muito tempo. And I've experienced many wonderful things with E him. eu já passei tantas coisas maravilhosas com ele. So I knew that night it was God who woke me up. Então eu sabia naquela noite que foi Deus quem tinha me acordado. But when he said to me, Mas quando ele me disse, I place no limitations upon the lives of my eu children, não estabeleço nenhum limite na vida dos meus filhos, I began to think, eu comecei a pensar, imagine if the church would live without limitations. imagina se a igreja vivesse sem limites. Imagine if I lived without any limits. Imagina se eu vivesse sem nenhum limite. Let me ask you a simple question. Deixa eu te perguntar algo muito simples. What would you do if you would have no financial limits? O que você faria se você não tivesse nenhuma limitação financeira? Do you know what I would do? Você sabe o que eu faria? I would build 100 orphanages in Brazil. Eu construiria 100 orfanatos no Brasil. Do you know what I'm doing? Você sabe o que eu estou fazendo? I'm building 100 orphanages in Brazil. Estou construindo 100 orfanatos no Brasil. In 3 years, Em 3 anos, by faith alone, somente pela fé, I live without a salary. eu vivo sem nenhum salário. By faith alone, Pela fé somente. in 3 years, Em 3 anos, God gave me $1.5 million. Deus me deu R$1,5 milhão de reais. I bought 3 houses Eu comprei 3 casas. filled with 200 children that had no hope. Essas casas cheias com 200 crianças que não tinham um lar. Everything paid cash. Tudo isso foi pago à vista. The children are very well looked after. As crianças são muito bem cuidadas. How? Como? There are no limits. Não há limites. God did not place limitations upon you. Deus não colocou limites sobre você. Why do we face so many limitations? Então por que nós enfrentamos tantas limitações? That's the question. Essa é a pergunta. We put them upon ourselves by the unbelief of our own heart. Nós colocamos esses limites em nós mesmos através da incredulidade do nosso coração. That night when I said to the Lord, Naquela noite onde eu aceitei a Jesus, show me that in the Bible. naquela noite que eu ouvi Jesus, eu falei, Jesus, me mostra isso na The Bíblia. Lord said with a smile, E Deus falou comigo com um sorriso. that's easy. Isso é muito fácil. Mark 9:23. Marcos 9:23. Look what Mark 9:23 says. Olha o que Marcos 9:23 diz. The story is this. A história é, The man comes to Jesus um homem chega a Jesus and has a problem. e ele estava com um problema. The disciples could not cast out the demon of his son. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do filho. Look first, verse 22. Olha primeiro para o verso 22. Look what it says here. Olha para o verso The 22. man said to Jesus, O homem disse a Jesus, if you can do anything, have mercy on us. mas se pode fazer qualquer coisa, tenha compaixão de nós. So imagine, Então imagine, there is you, tem você, you have a serious problem. você tem um problema muito sério. You go to Jesus. Você chega a Jesus, 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 if you can do something, have mercy on você me. pode fazer alguma coisa, tenha misericórdia de mim. If I would be Jesus, Se eu fosse Jesus, I would have said this. eu teria dito assim, Excuse me, com licença, if I can, se eu posso? how can you ask that? Como que você pode perguntar isso? I'm the Son of God. Eu sou o Filho de Deus. I'm the creator of the Eu universe. sou o Criador do universo. I raise the dead. Eu ressuscito os How mortos. can you question what I can Como que do? você pode questionar aquilo que eu posso fazer? But Jesus didn't respond like this. Mas Jesus não respondeu dessa forma. Jesus put the hot potato back into the hand of the man. Jesus lançou essa batata quente no colo da outra pessoa. He never said, how can you question what I can do? Ele nunca fez. Como que você pode questionar o que eu posso fazer? Look how he responded. Olha a Verse forma como ele 23. respondeu no verso 23. In other words, Em outras palavras, he said, ele disse, if I can, se eu posso, that's not the question. essa não é a pergunta. The question is, if you can. A pergunta é, você pode? If you can believe, everything is possible. Se podes, tudo é possível ao que crer. That night the Lord said to me, Aquela noite o Senhor falou comigo, Reinhard, Reinhard, if everything is possible, se tudo é possível, are there limits? existem limites? Let me ask you. Deixa eu te perguntar isso. If everything is possible, Se tudo é possível, are there limits? existem limites? Fala comigo, por favor. No. Não. Otherwise, not everything would be possible. I'm sorry? Otherwise, not everything would Do be possible. contrário, nem tudo seria possível então. These are the words of Jesus. Mas essas são as palavras de Jesus. So in other words, Jesus said, I don't put limits on you. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo, eu não coloco limites sobre vocês. Your unbelief places the limitations upon your life. A sua incredulidade estabelece esses limites sobre a sua vida. So what we need to learn is we need to
to learn to believe from all of our hearts. Então nós precisamos aprender a crer com os nossos corações. We always try to change our Nós circumstances. sempre estamos tentando mudar as circunstâncias. Our heart needs to O change nosso coração tem que mudar to be hearts that truly believe. para ser corações que realmente creem. Now, let me explain something to you. Agora deixa eu te explicar algo. There is actually a very simple way to change our heart. Existe uma forma muito simples de mudar o nosso coração. You know, the Bible gives us the responsibility to change our heart. Sabia que a Bíblia nos dá a responsabilidade de mudar o nosso coração? We've prayed so many prayers that are old covenant. Nós temos feito tantas orações da velha aliança. We approach God so much from the point of the old covenant. Nós nos aproximamos de Deus de uma perspectiva da velha aliança. Even happened here this morning. Isso aconteceu aqui hoje de manhã. Not going to tell you when and how, Não vou te dizer quando e como, because I don't want to criticize anybody, but I'm just telling you, it's happening all the time in our lives. porque eu não quero criticar ninguém, mas eu quero te dizer que isso acontece sempre nas nossas vidas. Because we don't fully understand the new covenant. Porque de uma forma plena nós não temos compreendido a nova aliança. People who read my book, The New Covenant, so many have been transformed. As pessoas que leram o meu livro Nova Aliança têm sido muito transformadas. Now, let me show something to you. Agora deixa eu te mostrar algo. Proverbs 16 verse 1. Provérbios 16, verso 1. Here's what the Bible says. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 16. Look at this scripture. Olha o que a Bíblia diz. To the man belong the plans of the heart. Ao homem pertencem os planos do coração. If you look at the original, what the word plans Se means, você olhar para o original, o que essa palavra planos significa? it means the arrangement. Significa os arranjos. How you arrange your heart. A forma qual você organiza o seu coração. So it's man's responsibility to arrange our heart. Então é a nossa responsabilidade de organizar o nosso coração. We are the ones who need to take responsibility for our heart. Nós somos aqueles que temos responsabilidade sobre os nossos corações. We guard it and we arrange it or Nós change it. guardamos, e nós arrumamos, nós organizamos, mudamos ele. And the Bible teaches us how to do E that. a Bíblia nos ensina a forma qual devemos fazer isso. We need to understand how powerful our words are. Nós precisamos compreender o quão poderosas as nossas palavras Now, são. the primary purpose of words is not communication. Agora, o propósito principal da palavra não é de comunicação. Many people believe that. Muitas pessoas creem nisso. It's not true. Isso não é verdade. Let me show this to you. Deixa eu te mostrar isso. There are many ways you can communicate without using words. Existem muitas formas a qual você pode se comunicar sem usar palavras. For instance, Por exemplo, I communicated. eu comuniquei algo a você. Look at this. Olha para isso. Look at this. I communicated. Eu estou comunicando. Never opened my mouth. Agora, eu nem abri a minha boca. The primary purpose of words is not O communication. propósito principal das palavras não é comunicação. You know I was dead, Sabe que eu já morri. and I was in heaven. Eu já fui ao céu. And after that, I've been to heaven many times. E depois dessa experiência eu fui aos céus muitas vezes. In heaven, you don't communicate with words. No céu nós não nos comunicamos com palavras. You don't. Você não se comunica com You palavras. communicate from spirit to spirit without words. Você se comunica de espírito para espírito sem nenhuma palavra. The wonderful thing is there is no miscommunication in heaven. E a coisa mais maravilhosa que há no céu é que não há confusão de comunicação. Perfect communication from spirit to spirit. Existe uma comunicação perfeita de espírito para espírito. So then what is the primary purpose of our words? Então qual é o principal propósito das nossas palavras? Well, let's apply the law of first mention. Então vamos aplicar a lei da primeira menção. Where is speaking mentioned the first time in the Bible? Aonde que a fala foi primeiro mencionada na Bíblia? You understand the law of first mention? Vocês compreendem a lei da primeira menção? Yes, everybody understands? Sim. If you don't understand the subject in the Bible, Se você não entende algo na Bíblia, um assunto da Bíblia, you've got to find out where it's mentioned the first time. você precisa encontrar na Bíblia onde ele foi mencionado pela primeira vez. There you find the key to understand the subject. Aí você vai achar uma chave para compreender aquele assunto. So let's find out where speaking is used the first time. Então vamos olhar para a Bíblia onde que a fala foi usada pela primeira vez. Genesis chapter 1 verse 1. Em Gênesis capítulo 1, verso 1. In the beginning God created the heavens and the earth was without form and void. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. And the Spirit of God hovered over the E water. o Espírito de Deus pairava sobre as águas. And God said, E disse Deus, let there be light. que haja luz. And there was light. E houve luz. And then God continued to create by speaking. E Deus continuou criando através da fala.
So what do we understand? Então o que nós compreendemos? The primary purpose of speaking is not O communication. principal propósito da fala não é de comunicação. It's É creation. de criação. God's words have creative As power. palavras de Deus possuem poder criativo. That has not changed. Isso não mudou. When God speaks, God creates. Quando Deus fala, Ele cria. Until today. Até hoje. Now let me ask you a question. Agora deixa eu te perguntar algo. Why are God's words creative? Por que as palavras de Deus são criativas? Why do they have such an incredible power? Por que eles têm um tamanho poder? Because they're His words. Porque são palavras dele. But listen to this. Mas escute, God's words as palavras de Deus have the same creative power têm o mesmo poder criativo if they come through His mouth or through your mouth. se elas vêm da boca dele ou da sua boca. No difference. Nenhuma diferença. They don't have creative power because they come out of your mouth. Elas não têm poder criativo porque saem da sua boca. They have creative power because they are His words. Elas têm poder criativo porque são palavras dele. Anybody can apply them, they have creative power. Todos aqueles que conseguem aplicar isso possuem poder criativo. I have a very interesting relationship with the Lord. Eu tenho um relacionamento muito interessante com o Senhor. I don't like religion. Eu não gosto de I religião. think religion is awful. Eu acho que religião é horrível. I love Jesus, but I hate religion. Eu amo Jesus e eu odeio a religião. I was riding my motorcycle in America when I lived there. Quando eu morava nos Estados Unidos ainda eu estava andando de moto. The Lord gave me a really nice O motorcycle. Senhor me deu uma moto muito boa. One time a year, E uma vez ao ano, me and 11 other guys, eu e outros 11 homens, just men, somente homens, rode our big bikes nós andávamos com as nossas motos grandes for 3 days. por 3 dias. No women allowed. Nenhuma mulher estava. Just men. Só os homens. We planned that many months ahead E nós planejávamos isso por muitos meses, because it was difficult for everybody to find free time. porque era difícil para que todo mundo arranjasse tempo para estar junto. So that one year we were riding our bikes Então, um desses momentos a gente estava lá andando de moto, and the sky became black e aí o céu ficou todo preto and it began to rain. e começou a chover. Now it's not fun to ride your bike for 3 days in the cold rain. E não é muito legal você andar de moto por 3 dias na chuva. So I said to the Lord, Então eu disse ao Senhor, I was riding in the middle of the group of 13 guys. eu estava no meio do grupo daqueles homens, And I said, Lord, please stop the rain. e eu disse, Senhor, por favor, para essa chuva. You love O me. Senhor me ama. I know you want me to enjoy this weekend. Eu sei que o Senhor quer que eu aproveite esse final de semana. Please stop the Por rain. favor, Senhor, para essa chuva. All things are possible. Stop the rain. Todas as coisas são possíveis, por isso, para essa chuva. And the Lord said, no. E o Senhor disse, não. And I said, Eu disse, excuse me, Lord? licença, Senhor, quê? He said, no. Ele disse, não. I'm not going to stop the rain. Eu não vou parar essa chuva. You stop the rain. Você para essa chuva. I said, okay. E eu disse, ok. You know, it's very good to be very simple. E é muito bom ser muito simples. I'm not very, very clever and complicated. Very simple. Eu não sou muito esperto e complicado. Na verdade, eu sou muito simples. He says it, I believe it. Ele fala, então eu creio. So I went like this, Então eu estava dessa forma. riding my motorcycle, Andando na minha moto, and I looked up to the e sky, eu olhei para o céu, and I said, clouds, e eu disse, nuvens, stop spitting down at me. para de... Spitting down at me. Parem de cuspir em cima de mim. Stop it. Para. Never again until we are finished with our motorcycle ride. Nunca mais vai cuspir em mim até que eu termine essa jornada com a minha moto. The black sky turned white, and E the rain stopped. e aquele céu escuro ficou muito claro e a chuva parou. And we had 3 wonderful days. E nós tivemos 3 dias maravilhosos. Listen, Escute. you and I, I'm sorry? Você e eu, we were created nós somos criados in God's image. segundo a imagem de Deus. What does that O mean? que isso significa? Our words have also creative Que power as nossas palavras também possuem poder criativo. because we were created in the image of God. Porque nós somos criados segundo a imagem de Deus. But what do we do many times? Então o que nós fazemos muitas vezes? I'm sick. Eu estou doente. I am broke. Eu estou quebrado. I have no money. Eu não tenho dinheiro. We declare what we see. Nós declaramos aquilo que vemos. We declare what we feel. Nós declaramos aquilo que sentimos. There was a man of God in America, Houve um homem de Deus nos Estados Unidos. and I heard him say this one time. E eu escutei ele dizer algum dia. God said, Deus disse, my people o meu povo can have what they say, podem ter aquilo que eles dizem. but instead, Mas ao invés, my people O meu say povo. what they have. eles declaram aquilo que eles têm.
Listen again. Deixa eu te dizer de novo. God says, Deus disse, my people can have what they say, o meu povo pode ter aquilo que eles declaram. but my people say what they have. Mas ao invés do meu povo, ele declara aquilo que eles têm. What does it mean? O que isso significa? You can have health, Você pode ter saúde, but instead God's people say they are sick. mas ao invés o povo de Deus tem dito que são doentes. You can have prosperity, Você pode ter prosperidade, but instead my people declare they are broke. mas ao invés os meus filhos têm declarado que são quebrados. You can have victory, Você pode ter vitória, but maybe you experience defeat, so they declare defeat. mas talvez você está passando por uma derrota e você está declarando essa derrota. You need to learn the power of the words that come out of your mouth. Você precisa aprender o poder que possuem as palavras que saem da sua boca. There are words that are forbidden in my house. Existem palavras que são proibidas na minha casa. Forbidden. Proibidas. I married 32 years ago. Eu me casei 32 anos atrás. One of the most amazing women. Com uma das mulheres mais incríveis. She's beautiful, she's tall, Ela é linda, ela é alta, she's intelligent, ela é inteligente and she lives with me. e ela mora comigo. For this I give her all the credit. E por isso eu dou muito crédito para ela. Not an easy thing to do. Não é uma coisa fácil de fazer. Maybe you think I'm a nice guy, but you have to live with me. Você acha que eu sou um cara bacana, mas você tinha que viver comigo. I'm very strange. Eu sou muito estranho. She cooks my favorite meal, Ela faz a minha comida favorita and I come home from a trip. e eu chego de uma viagem em casa. There's my favorite meal on the table. Tem lá a minha comida favorita na mesa. I walk in the house and say, no, I'm not going to eat for a week. Eu chego na minha casa e falo, não vou comer por uma semana. Sorry. Desculpa. And I go to my room and shut the door for 5 hours with Jesus. E aí eu vou pro meu escritório, fecho a porta e fico lá 5 horas com Jesus. I live a very crazy life. Eu vivo uma vida muito louca. But anyhow, Mas, why did I say that? Do you remember? um, Você lembra por que eu falei isso? Não. Ninguém sabe, não tem profetas aqui. O que eu falei? 32 anos. Palavra. Ah, obrigado! Oh, amigo, você vai receber uma profecia hoje à noite, com certeza. Ganhou. Listen. escute isso. Não tô brincadeira, não uma brincadeira, é verdade. Listen. Escute. So when we first got married, Então quando nós nos casamos, my wife is an artist. She likes to paint. a minha esposa ela gosta de pintar, ela é uma artista. So I said to her, paint me that forbidden sign, the red circle with a line across. E eu falei pra ela, você pode pintar pra mim aquele sinal de proibido, um círculo vermelho com um corte no meio. And right across, impossible. E escreva também nessa mesma pintura, impossível. I framed it. E eu coloquei numa Frame. eu coloquei numa moldura. And I put Eu it moldurei. in my apartment as soon as you walked in the house. E assim quando você entrasse no meu apartamento, eu coloquei num lugar que era possível de ver. So if you came to my apartment, Então se você chegasse no meu apartamento, the first thing you would see, a primeira coisa que você veria a forbidden sign, seria it's written impossible. um sinal de proibido escrito impossível. People said to me, what's that? E as pessoas me perguntavam, o que é isso? I said, in this house, the word impossible is forbidden to say. E eu dizia para as pessoas, é que aqui nessa casa essa palavra impossível não pode ser dita. It's forbidden. Nobody's allowed to speak it. É proibido, ninguém pode falar isso na minha casa. I don't have that word in my Eu vocabulary. não tenho essa palavra no meu vocabulário. Because all things are possible if we believe. Porque tudo é possível se crermos. We have to learn to understand what comes out of our mouth has creative power. Nós precisamos aprender a compreender que aquilo que sai da nossa boca tem poder criativo. It influences our Isso heart. influencia o nosso coração. It changes our heart. Isso muda o nosso coração. So if we constantly declare our circumstances, Então, se nós declaramos as nossas circunstâncias, our hearts begin to believe that the circumstances are the truth. os nossos corações começam a crer que essas circunstâncias são a verdade. But they are not. Mas elas não são. The word of God is the only A truth. palavra de Deus é a única verdade. The only truth. A única verdade. So I began to understand and study these things. Então eu comecei a compreender e estudar essas coisas. Look what the Bible says in Romans chapter 4 verse 17. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, verso 17. Here it talks about Abraham, our father of Aqui faith. ele está falando de Abraão, nosso pai da fé. Pode ler. Por pai de muitas nações te constituí, perante no qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. God calls the things that don't exist as if they exist. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. But how? Mas como? If they don't exist, how can you declare Se elas them? não existem, como que você pode declará-las? Isn't that Isso hypocrisy? não é uma hipocrisia? Isn't that
not the denial of circumstances. Isso não é uma negação das circunstâncias. It's not. Não é. Why? Por quê? Because the Word of God creates. Porque a palavra de Deus cria. Things don't exist. As coisas não existem. He calls them E Ele chama elas à existência. as if they already exist. Como se elas fossem já existidas. Then they come into existence. E aí então elas se materializam. So what we declare is so important. Então aquilo que declaramos é muito importante. What our heart believes is so important. Aquilo que o nosso coração crê é muito importante. There are two types of confession. Existem dois tipos de confissão. One is the confession of faith. Uma é uma confissão de fé. That's important. Isso é muito importante. 2 Corinthians 4:13. 2 Coríntios 4:13. It talks about the confession of our faith. Isso fala da confissão da nossa fé. Here the Apostle Paul says, because we believe, therefore we speak. Aqui o apóstolo Paulo diz que por isso falei, também nós cremos. Now that's important. Isso é muito importante. It's important to believe and then speak. É importante crermos aí declararmos. But there is something that I've never understood until just recently. Mas existe algo que eu nunca entendi até recentemente. And I write that in my book, No Limits. E eu escrevi isso no meu livro, Não Há Limites. I never understood this. Eu nunca tinha entendido isso. I always thought we have to first believe and then confess. Eu sempre pensava que nós precisávamos primeiro crer, aí confessar. But that's not true. Mas isso não é a verdade. There is a second type of confession. Existe um segundo tipo de confissão. It's a confession to convince our hearts to believe. É uma confissão que convence o nosso coração a crer. You see, here is what I want you to understand. Você consegue compreender? O que eu quero que você compreenda é: I travel to many different places. eu viajo para muitos lugares. And many people have heard about grace. E muitas pessoas têm ouvido sobre a graça. They learned about the new covenant. Eles têm aprendido sobre a nova aliança. They use the same words, but they don't believe them. Eles usam as mesmas palavras, mas ainda não creem nelas. God has given me the ability. Deus me deu a habilidade. I don't even like this ability. E eu, I'm sorry? I don't like it. E eu não gosto dessa habilidade. I never asked for it and I don't want it. Eu nunca pedi por isso, na verdade eu nem queria isso. Because I find it very hard to live with it. Porque eu acho muito difícil viver com essa habilidade. But God has given me the ability to see inside of the heart of people and see what they really believe. Mas Deus, Ele me deu a capacidade de ver no coração, dentro do coração das pessoas e ver realmente o que elas creem. In many places I go Em to, muitos lugares que eu tenho viajado, the pastors declare things, but their hearts don't believe os them. pastores declaram coisas, mas o coração não tem crido nisso. Everybody thinks, wow. Todos pensam, uau, But I know he doesn't believe what he says. mas eu sei que ele não crê no que diz. He doesn't believe it. Ele não crê. Now listen to me. Agora me escute. There are three that you can never fool. Existem, I'm sorry? You can never fool, like engañar. Three Existem três that you can que never você fool. nunca consegue enganar. Existem três coisas que você não consegue enganar. God, Deus, your heart, seu coração and your wife. e a sua esposa. Never. Nunca. Those three you can never fool. Esses três você nunca consegue enganar. You cannot fool your own heart. Você não consegue enganar seu próprio coração. You can't. Você não pode. So if you declare things, Então se você declarar coisas, but your heart does not truly believe mas o them, seu coração não realmente crer nisso, you can't fool your heart. você não consegue enganar o seu coração. The truth is the fountains of life come out of your A heart. verdade é que as fontes da vida procedem do seu coração. So there is a declaration Então existe uma declaração that does not believe, que não crê, but has the purpose to change our heart. mas tem o propósito de mudar o nosso coração. That's a very important confession. Essa é uma confissão muito importante. It's something that Christians need to learn. É algo que os cristãos precisam aprender. But having said that, Mas tendo dito you need to isso, understand the difference. nós precisamos entender a diferença. Because if you declare those things without your heart believing them, Porque se você declarar essas coisas sem o coração, seu coração crer nelas. but you try to convince yourself that your heart already believes, Mas se você tentar se convencer naquilo que o seu coração ainda não crê, you will get into big trouble. você vai ter muitos problemas. You will not experience what you declare. Você não vai experimentar daquilo que você declara. So here is what you need to do. Então aquilo que você precisa fazer You é, need to say, I'm honest. você precisa ser honesto. My heart doesn't believe this. Você precisa ser honesto consigo mesmo e dizer, o meu coração não crê nisso. Do you know what I learned? Você sabe o que eu aprendi? One of the most difficult things Uma das coisas mais difíceis for every Christian to do, para todos os cristãos fazerem, one of the most difficult things uma das coisas mais difíceis is to face the unbelief of our own heart. é de encarar a incredulidade do nosso próprio coração. I found out there are phrases that Christians said that don't mean anything.
Eu descobri que existem frases, algumas sentenças que os cristãos têm dito que não significam nada. Pela fé. Pela fé. Means nothing. Significa nada. Means nothing. Significa nada. I recently spoke to a guy Recentemente eu estava falando com uma pessoa in Europe. na Europa. He's translating one of my books into German. Ele está traduzindo um dos meus livros para o alemão. I said, is the book ready? Eu disse, o livro está pronto? He said, sim, pastor. Ele disse, sim, pastor. Pela fé. Pela fé. I said, oh, you didn't even start yet. E eu perguntei para ele, você nem começou ainda, né? He said, no. Ele disse, não. Pela fé. Pela fé. Means nothing. Significa nada. Listen carefully. Agora preste atenção. We don't like to face the unbelief of our heart. Nós não gostamos de enfrentar a incredulidade do nosso But coração. we have to be honest. Mas nós precisamos ser honestos. We have to face it. Nós precisamos enfrentá-lo. Why is this so important? Por que isso é muito importante? Because we have the ability to change our heart Porque nós temos a habilidade de mudar os nossos corações. from unbelief to faith Da incredulidade para a fé. through the declaration of the Word of God. Através da declaração da palavra de Deus. And I will show this to you in the E Bible. eu vou te mostrar disso na Bíblia. You see, as we declare the Word of God, E ao declarar a palavra de Deus, the creative Word of God a palavra criativa de Deus, is released ela é liberada. and now begins to change my heart. E isso começa a mudar o meu coração. But we have to understand the difference. Mas nós precisamos entender a diferença. We have to understand the difference between the declaration of faith Precisamos aprender a diferença da declaração de fé or the declaration in order to change our heart. ou a declaração para mudar o coração. They are two different São declarations. diferentes declarações. If you begin to declare what I teach you tonight, Se você começar a declarar This aquilo que eu morning. te ensinar nesta manhã, if you apply this to your se life, você aplicar isso na sua vida, I guarantee you two things. eu te garanto duas coisas. It will be one of the most difficult things you've ever done in your life, Vai ser uma das coisas mais difíceis que vai fazer na sua vida. but it will be one of the most powerful things you've ever done in your life. Mas vai ser uma das coisas mais poderosas que você vai fazer na sua I vida. live my life like this. Eu vivo a minha vida dessa forma. It's so simple É simples and so powerful. e muito poderoso. We need to apply a certain formula. Nós precisamos aplicar uma fórmula. The formula is called BPPP. A fórmula é PPPB. So simple. É simples assim. B, it means biblical. O B significa bíblico. P means personal. O P significa pessoal. The second P, present tense. O segundo P é presente. And the third P, positive. E o terceiro P é positivo. And I'll show this to you in the Bible, don't E worry. eu vou te mostrar isso na Bíblia, não preocupe. So whatever we declare has to be biblically correct. Então tudo aquilo que você declara precisa ser correto numa perspectiva bíblica. Many Christians declare stuff that are not even in the Bible. Muitas pessoas, muitos cristãos têm declarado coisas que nem estão na Bíblia. Then they are E disappointed. aí eles ficam desapontados. It's got to be biblical. Isso precisa ser bíblico. But once it is Então, biblical, uma vez que é bíblico, our hearts have to believe o them. nosso coração precisa crer nisso. You can't just say, my heart believes if it doesn't. Você não pode simplesmente dizer, meu coração crê se ele realmente não tem crido. It's not going to do anything. Não vai funcionar, não vai acontecer If your nada. heart believes, you know it. Se o seu coração crê, você vai saber que ele crê. You are absolutely sure of it. Você vai ter uma certeza absoluta disso. Until you are sure, your heart does not believe. Até que você tenha certeza, o seu coração não crê. So now you change your heart, you Então, influence your heart. Você começa a influenciar, mudar o seu coração. You take the word of God and you begin to declare. Você pega a palavra de Deus e começa a declará-la. Now the Bible makes a difference between promises and what I call God's fact. A Bíblia tem uma diferença entre promessas e aquilo que eu chamo de fatos de Deus. Now God's fact is not a word from the Bible. Esse termo, fatos de Deus, não é um termo bíblico. I write about this in my book, The New Covenant. Eu escrevo isso no meu livro Nova Aliança. It's just a term that I like. É um termo que eu gosto. There is a big difference. Existe uma grande diferença. Look at Hebrews chapter 6 verse 12. Olha para Hebreus capítulo 6, verso 12. Unfortunately, most Christians live by promises. Infelizmente, os cristãos têm vivido pelas promessas somente. Promises are good. As promessas são boas. There are 7,487 promises in the Bible. Existem 7.487 promessas na Bíblia. 7,487. 7.487. They are wonderful. São maravilhosas. But how do you receive a promise? Mas como que você recebe uma promessa? Look right here. Olha para isso. Don't become lazy, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. Não sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas, mas sejais, imitadores. So if you want to experience a promise, Então, se você quer experimentar de uma promessa, you need three things. você precisa de três coisas. Don't be lazy. Não seja preguiçoso. Have faith Não seja indolente, tenha fé and patience or e perseverance. paciência, perseverança.
Why? Por quê? Because the promise is always in the future. Porque as promessas estão sempre no futuro. Always. Sempre. You don't know when you will have it. Você não sabe quando você vai obtê-las. Maybe next month. Talvez no próximo mês. Maybe next year. Talvez no ano que vem. Maybe in 10 years. Talvez em 10 anos. So to inherit the promise, Então, herdar as promessas, you have to continue to believe and persevere. você precisa continuar crendo em perseverança. Persevere through difficulties. Perseverando através das dificuldades. The day will arrive when the promise will be yours. O dia vai chegar que essa promessa será sua. If you don't give up. Se você não desistir. And most Christians live by promises. E esses cristãos têm vivido sobre as promessas. The psalm that our friend read this morning, Os salmos que o nosso irmão leu aqui nessa manhã, about the provision of God, sobre a provisão de Deus, that's a promise. essa é uma promessa. But what's the difference with the promise and the God fact? Mas qual que é a diferença de promessas para fatos de Deus? And here is the key for you to E understand. aqui é a chave para que você compreenda. The promise is always in the future. A promessa está sempre no futuro. Always. Sempre. You know, I like the promises, but I've learned I live my life by God facts much more by promises. Eu amo as promessas, mas eu aprendi a viver uma vida pelos fatos de Deus muito mais do que pelas promessas. When I understood this, Quando eu compreendi isso, it literally turned my life upside down. literalmente mudou minha vida de cabeça para baixo. The 1.5 million reais that I received O 1,5 milhão de reais que eu recebi are hundreds of stories of miracles. são centenas de histórias de milagre. Hundreds. Centenas. Without praying. Sem orar. Without asking God ever for 1 penny. Sem pedir 1 centavo para Deus. And that's the shocking thing. E essa é a parte mais chocante. How can you get 1.5 million reais without asking God for it? Como que você pode ter 1,5 milhão de reais sem pedir Deus 1 centavo? Because I've understood the difference between promises and God facts. Porque eu compreendi a verdade, a diferença entre promessas e os fatos de Deus. And I will show you how to find God facts in the Bible. E eu vou te ensinar como achar esses fatos de Deus na Bíblia. One of the parts in my book, No Limits, I wrote is called this. Uma das partes do meu livro, Não Há Limites, significa, chama assim. Your future already began. Uma das partes do livro diz, o seu futuro já começou. See, most Christians live like this. A maioria dos cristãos vivem dessa forma. Everything is in the future. Tudo está no futuro. God will prosper me. Deus vai me prosperar. God will heal me. Deus vai me curar. God will bless me. Deus vai me abençoar. God will do this, God will do that. Deus fará isso, Deus fará aquilo. Because it's a promise. Porque é uma promessa. That's true. Isso é verdade. The promise is the truth. As promessas são But verdade. they are in the Elas future. estão no futuro. You never know when they will Você happen. não sabe quando elas vão acontecer. There is something in the new covenant that's much better than E promises. existe algo na nova aliança que é muito melhor do que as promessas. Much more powerful. Muito mais poderoso. And that is what I call God facts. E é isso que eu chamo de fatos de Deus. The God facts are not in the future. Os fatos de Deus não estão no futuro. They are in the past. Elas estão no passado. 2,000 years ago, they have been given to me through the finished work of the cross. 2000 anos atrás isso já foi me dado através da obra consumada da cruz. They have already been deposited on my account. Elas já foram colocadas ao meu encontro. I don't have to wait for them anymore. Eu não preciso esperar por elas mais. Provision is one of those things. A provisão é uma dessas coisas. Your provision is not in the A future. sua provisão não está no futuro. If I would live like this, I could not sustain 200 children. Se eu vivesse dessa forma, eu não poderia sustentar 200 crianças. Now listen, Agora me escute. I don't have a church who sustains my orphanages. Eu não tenho uma igreja que sustenta os meus orfanatos. I don't have places where I take an offering for my 200 Eu children. não tenho lugares que eu vou para levantar ofertas para as minhas 200 crianças. I need 35,000 reais per month. Todos os meses eu preciso de 35 mil reais para sustentá-las. Just for the orphans. Só para os órfãos. Not for my life. Não para a minha vida. If I would use promises to believe for that, Se eu usasse das promessas para crer nisso, my life would be very stressed. a minha vida seria muito I estressada. would do nothing else but pray for provision. Eu não faria nada além de orar pela provisão. I don't have the time to do this, and Mas I eu don't não- even have the desire to do this. Eu não tenho tempo para fazer isso e na verdade eu nem quero fazer isso. I used to live like this, Eu costumava viver dessa forma. and it was a very difficult E life. foi uma vida muito difícil. Once you enter into the true rest of God, Uma vez que você entra no verdadeiro descanso de Deus, everything will change. tudo vai mudar. Because your heart believes in the God fact. Porque o seu coração crê nos fatos de Deus. Now listen to me. Agora me escute. The moment, No momento, the instant, no instante, your heart truly believes the God fact, que verdadeiramente o seu coração crer nos fatos de Deus, they will manifest in your life. eles se manifestarão na sua vida. Whether it is healing, Se é cura, provision, provisão, victory, vitória, open doors, portas abertas, everything.
tudo. The moment your heart truly believes No them. momento em que seu coração verdadeiramente crê. Remember in the beginning I said, Lembra que no começo eu disse? what you experience today is what your heart believed Aquilo yesterday. que você experimenta hoje é aquilo que o seu coração creu ontem. If my heart believes in victory, I will experience only victory even when I go through difficult times. Se o meu coração crê na vitória, eu vou passar pela vitória quando eu vou obter vitória quando eu passar por tempos difíceis. If my heart believes in provision, Se o meu coração crê na provisão, no matter how big the financial problem is, there will always be more money. não importa quão grande o problema financeiro é, sempre vai haver mais dinheiro. Always. Sempre. So, how do we apply this? Então como que nós aplicamos isso? How do we change our heart? Como que nós mudamos o nosso coração? How do we even know the difference between God's facts and promises? Como então que nós sabemos a diferença das promessas e dos fatos de Deus? It's actually very simple. Na verdade é muito simples. Very simple. É muito simples. If you study the epistles of the New Se Testament, você estudar as epístolas do Novo Testamento, there are keys how you will find the God facts. existem chaves da qual vai te ajudar a achar os fatos de Deus. They are either written in the past tense Eles estão sempre escritos no tempo passado or in the present continuous tense. ou no presente contínuo. Never in the future. Nunca no futuro. Never. Nunca. We read from Psalms, God will prosper you. A gente leu em Salmos que Deus nos prosperaria. That's not a God fact. Isso não é um fato de Deus. That's a promise. Isso é uma promessa. But most Christians live by the promise. Mas muitos cristãos vivem pelas promessas. They come here, they declare, the Bible says God will prosper you. Eles vêm aqui e declaram, a Bíblia diz que Deus vai te prosperar. So now they've been waiting for 5 E years. aí por 5 anos eles têm esperado já. And their bank account doesn't show E it. a conta bancária não demonstra isso. They take Bible verses. Eles pegam versículos bíblicos. God will heal you. Deus vai te curar. So they begin to declare it. Então eles começam a declarar. But it's always in the Mas future. está sempre no futuro. 5 years later, they're still sick. 5 anos depois eles ainda estão doentes. Listen, I just hope that the Holy Spirit can infuse you tonight with something that will transform you. Eu oro para This morning. que o Espírito Santo nessa manhã entre na sua vida com algo que vai transformar. I was just in Chile, Eu estava no Chile agora. and I arrived to the airport almost midnight. E eu cheguei no aeroporto quase meia-noite. It was very cold, Estava muito frio. much colder than here. Muito mais frio do que aqui. And there's a small Videra church. E é uma igreja videira pequena. The pastor picked me up at the airport, O pastor me buscou no aeroporto and he did not come by car e ele não conseguia vir de carro. because he's not allowed to enter the city by car. He needs a special permission. Porque, em função dele não morar naquela cidade, ele precisava de uma permissão especial para entrar, então ele We não had veio to de take the carro. bus for 3 hours to drive to the city. A gente teve que pegar um ônibus de 3 horas para ir para a cidade dele. And as he walked towards me at the airport, Quando ele estava andando na minha direção no aeroporto, he came like this. ele veio dessa forma. I said, "My friend, what's wrong with Eu you?" disse, meu amigo, o que aconteceu com você? He said, "I was playing soccer, Ele disse, eu estava jogando futebol. and there was a noise E aí ouvi um barulho. when I kicked the ball. Quando eu chutei a bola, I tore my muscle eu distendi o meu músculo. from here to here. Daqui até aqui. The doctor says surgery. Os médicos disseram que eu tinha que fazer uma cirurgia. The muscle not going to be fixed without surgery." Porque aquele músculo não se consertaria sem a cirurgia. Listen, Agora me escutem. because I believe in God's facts. Eu creio nos fatos de Deus. I live my life in the Eu supernatural. vivo a minha vida no sobrenatural. I smiled. Eu sorri I said, "Hey, that surgery is e cancelled. eu disse, essa cirurgia vai ser cancelada. That surgery is cancelled." Essa cirurgia vai ser I cancelada. thought to myself, E eu pensei, really, I should heal him right now. eu deveria curá-lo agora. But he's got a small church. Mas ele tem uma igreja The pequena. church never experienced a miracle. A igreja ainda não passou por milagre. Church needs to see that miracle. Aquela igreja precisa ver esse milagre. So we went next day to his home. Então no dia seguinte a gente foi pra casa dele. Poor guy, he was limping. I felt really bad for him. Eu tava me sentindo mal com ele, que ele tava mancando o tempo inteiro. We walked 8.5 kilometers through the town. Really? Nós andamos 8,5 km na cidade dele e ele mancando. Because I love to walk. Porque eu amo andar. And I said, "Can we just spend the morning walking through the town?" E eu falei pra ele, a gente pode passar amanhã andando aqui nessa cidade? And he was walking E through ele the tava town. andando assim. When we were in the meeting, Então quando a gente chegou no culto, I said to him, eu disse pra ele, "Let's fix this." vamos consertar I said, isso. "Thank you, Holy Eu Spirit." falei, obrigado, Espírito I said, "Put Santo. your hand where the muscle is torn." Eu falei, coloca sua mão onde esse músculo está distendido. Because I didn't want to put my hand there. It's too close to things I don't want to touch. Porque eu não queria colocar a mão lá, porque é muito perto de partes que eu não quero tocar. So I said, "Put your hand Então there." eu disse pra ele, coloca sua mão lá. I said, "Thank you, Holy Eu falei, Spirit. obrigado, Espírito Santo. Thank you for the miracle. Obrigado pelo milagre. Thank you for the finished work of the cross. Obrigado pela obra consumada It da already cruz, happened. que já aconteceu. Thank you so much. Obrigado. Muscle be completely healed." Que esse músculo
seja completamente curado. And then I went on to pray for other people. E aí eu continuei orando por outras pessoas. Very small church, only 40 people. Uma igreja pequena de 40 pessoas. While I was praying for other people, Enquanto eu estava orando por outras pessoas, there was a pastor there. He's been suffering for 10 years. e existia um pastor ali que estava já sofrendo por 10 anos, Instantly healed. que foi instantaneamente While I curado. was praying for the people, I saw him over there in the Enquanto eu estava corner. orando pelas pessoas, eu vi ele lá no canto. He was going like this. E ele estava assim, ó. Não bom demais? I'm fat. Tem que emagrecer. Then he came back E aí ele voltou. and he went like E this ele estava assim, to the whole church. para a igreja inteira. He said, "Look, church. Ele falou, olha igreja. Look, church. Olha igreja. Look, I'm healed." Olha, eu estou curado. The next few days he was going around like this. Nos próximos dias ele andava só assim. Calma, calma, calma. But listen, Mas escutem, we are supposed to live a life by these God facts. nós precisamos ver a nossa vida por esses fatos de Deus. If our heart believes them, we will experience E o them. nosso coração crê que nós vamos experimentar desses fatos. So they are written either in the past tense or in the present continuous Então, tense. eles sempre vão estar escritos ou no passado ou no presente contínuo. And they have phrases like in Christ, in Him, through Him. E eles têm expressões no meio desses fatos que são em Cristo, através de Cristo, por Ele, nele. That night, Naquela noite, when God woke me up quando Deus me acordou. and said, I don't place limits upon the lives of my children, E Ele me disse que não coloca limite na vida dos meus filhos. He said something else to me. Ele também falou algo a mais. He said this. Ele disse, Reinhard, Reinhard, one of the greatest sadnesses of my heart uma das maiores tristezas do meu coração is the lack of appropriating faith in the lives of my children. é a falta da fé que toma posse na vida dos meus filhos. And I felt how sad God was. E eu senti a tristeza de Deus naquele momento. I said, God, I have two questions. Eu disse para Deus, Deus, eu tenho duas perguntas. Number one, what Primeira- is appropriating faith? A primeira é, o que é essa fé que toma posse? And number two, E a número 2, why is that one of your greatest sadnesses? por que isso é uma das suas maiores tristezas? And the Lord said to me something that surprised me. E Deus falou algo que me surpreendeu naquele dia. He said, appropriating faith Ele disse, a fé que toma posse is faith that stops asking. é uma fé que para de pedir. Did you hear me? Você escutou isso? It's faith that stops asking É uma fé que para de pedir for the things that I clearly said I have already given. por aquilo que eu claramente já disse que dei. That simply says, thank you, and begins to act like it's absolutely true. Essa fé que toma posse, ela simplesmente diz obrigado e continua andando como se ela fosse verdadeiramente verdade. Stops asking. Que para de pedir. We have been trained to ask God for everything. Nós fomos treinados, doutrinados a pedir Deus por tudo. God said to me that night, E Deus me disse naquela noite, Reinhard, Reinhard, all day long, todo dia, my children are trying to convince me to give them so many things. os meus filhos têm tentado me convencer a dar a eles tantas coisas. But all day long, Mas o dia todo, I am trying to convince my eu children estou tentando convencer os meus filhos that I have given them everything through Christ que Jesus. eu já os dei tudo através de Cristo Jesus. Stop trying to convince God to prosper you. Para de tentar convencer a Deus para te prosperar. Stop trying to convince God to provide for you. Para de tentar convencer a Deus a prover na sua vida. Stop trying to convince God to heal you. Para de tentar convencer a Deus a te curar. Stop, please. Para, por favor. Take the God facts by appropriating faith. Toma posse desses fatos de Deus por essa fé que And toma posse. appropriating faith says, thank you for what He has already E given. essa fé que toma posse, ela diz obrigado por aquilo que o Senhor já me deu. And begins to act. E começa a agir. Our hearts need to learn to believe the God facts. O nosso coração precisa aprender a crer nos fatos de Deus. Then I have a second question. Mas eu tenho uma segunda pergunta. God, Deus, why is this one of the greatest sadnesses of your heart? por que essa é uma das maiores tristezas do seu coração? The answer of the Lord. E a resposta do Senhor. I broke down Eu me quebrantei naquele and momento. I cried the rest of the night E eu chorei o resto da noite. because I felt the pain in God's heart. Porque eu senti a dor no coração de Deus. This is what He said. Olha o que ele disse. He said, when my children don't live by appropriating faith, Quando os meus filhos não vivem por essa fé que toma posse. remember,
faith that stops asking for what he has already given. Lembra que é essa fé que para de pedir aquilo que ele já deu. That says, thank you. E diz obrigado. And just acts like it's true. E age como se isso fosse verdade. I live my life by God's fact. Eu vivo a minha vida pelos fatos de Deus, por essa fé que toma He posse. knows. He travels a lot with me. You can ask him. Ele conhece, ele viaja muito comigo, você pode perguntar para ele. So I said, Lord, why is this so sad to you? Então eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que isso é tão triste para você? He said to me, E ele me disse, because when my children don't live by appropriating faith, porque quando os meus filhos não vivem por uma fé que toma posse, it is like if they walk up to the cross where my son was crucified, é como se eles chegassem até a cruz que meu filho foi crucificado. but he paid such a painfully high price for them, Onde ele pagou um preço tão alto e tão doloroso. and it is like spitting in his E face, é como se eles cuspissem na cara dele. smack him in the face, Dessem um tapa na cara dele. and say, I don't believe for what you paid. E dissessem, eu não creio naquilo que você pagou. Listen, Jesus paid for your provision. Jesus já pagou pela sua provisão. Jesus paid for your healing. Jesus já pagou pela sua cura. Jesus paid for your victory. Jesus já pagou pela sua vitória. He already paid for it. Ele já pagou por isso. But Pastor Reinhard, why don't I experience it? Mas, Pastor Reinhard, por que eu não experimento disso? Because our hearts don't believe. Porque o nosso coração não crê. That's the truth. Essa é a verdade. We have to live by appropriating Então faith. nós precisamos viver por essa fé que toma posse. So how do we change our Então hearts? como que nós mudamos o nosso coração? We change our hearts by the declaration of the Word of God. Nós mudamos o nosso coração pela declaração da palavra de Deus. With the formula BPPP. Com a forma BPPP. God showed this to Abraham. Deus mostrou isso a Abraão. In Genesis chapter 12, Em Gênesis capítulo 12. verse 1, God said to No Abraham, verso 1, Deus disse a Abraão. He gave him the promise. Ele deu a promessa. And you know the whole story. Você conhece a história de Abraão. He told him he will be the father of Ele multitudes. disse, você será pai de multidões. And many will be blessed in E him. muitos e todos serão abençoados. But he did not believe that. Mas ele não creu nisso. Do you know that Abraham was a man of unbelief? Sabia que Abraão era um homem incrédulo? Did you know that? Sabia disso? He was not a man of faith. He was a man full of unbelief. Ele não era um homem de fé, ele era um homem cheio de incredulidade. No, but Pastor, the Bible says in Romans 4, Mas Reinhard, a Bíblia diz em Romanos 4, in Hebrews em 11, Hebreus 12, Abraham believed. que Abraão creu. Listen, Agora me escutem. Abraham believed, Abraão creu, but Abraham never believed. mas Abraão nunca creu. Abraham was a man full of unbelief. Abraão era um homem cheio de incredulidade. Full of unbelief. Cheio de incredulidade. How do we know this? Como que nós sabemos disso? God gives him a promise. Deus deu a promessa a He Abraão. will be the father of many Ele nations. seria pai de muitas nações. In the same chapter, he lies. E no mesmo capítulo ele mente. He tells his wife to lie. Ele fala para a esposa dele mentir. Verse 11 to 13. No verso 11 ao 13, As they walk through this country, quando eles estão passando por aquele país, he says, you are beautiful. a pessoa diz, você é linda. No, he said to Sarah, Ele disse a Sara, você é linda. they are going to kill me and take you. Eles vão me matar e vão te levar. Lie and say you are my sister. Mente lá e fala que você é minha irmã. Which husband is willing to give his wife to other men for sex because he's afraid of his life? Qual homem que está disposto a entregar a sua esposa para ter relações sexuais com outra pessoa porque ele estava com medo de morrer? How can any husband do that? Como que o marido pode fazer isso? Because he was full of Porque unbelief. ele era cheio de incredulidade. If he would have believed what God just promised Se ele him, tivesse crido naquilo que Deus acabou de falar com he ele, would have said something like this. ele teria dito algo assim: Nobody can kill me ninguém pode me matar, because the promise is not fulfilled. porque a promessa ainda não It's foi cumprida. impossible. É impossível. I cannot die. Eu não posso morrer. I don't care what they think about you. Eu não me importo o que eles pensam sobre You você. are my wife. Você é minha God esposa. said it and I believe it. Deus disse, eu vou crer nisso. He did not believe it. Ele não creu. Then later on he creates an Ishmael. E aí, mais tarde, ele cria Ismael. Why did he create an Ishmael? Por que ele criou Ismael? Because he did not believe in the Isaac. Porque ele não creu no Isaac. His heart did not believe. O coração não creu. Do you know, people preach about Abraham had to wait for more than 10 years. Muitas pessoas pregam que Abraão tinha que esperar por 10 anos. I don't believe that was the will of God. Eu não creio que essa era a vontade de Deus. There is no proof in the Bible for that. Não há uma prova bíblica para isso. Nowhere it is written God wanted Abraham to wait for more than 10 years.
nenhum lugar da Bíblia estava escrito que Deus queria que Abraão o esperasse por mais de 10 The anos. problem was his heart did not believe what God had said. O problema é que o coração de Abraão não creu naquilo que Deus disse. So God comes back to him in Genesis chapter 17. Então Deus volta a ele em Gênesis 17. Look at verse 5. Olha para o verso 5. And God says, E Deus disse: Abraham, Abraão, we need to change what your heart nós believes. precisamos mudar aquilo que o seu coração crê. Because your heart believes the wrong thing. Porque o seu coração está crendo em coisas erradas. So what does God say? Então o que Deus faz? No longer shall you be called Abraham, but Abraham. Mas não será chamado Abraão, mas será Abraão o teu Because nome. the father of many nations I have made you. Pois por pai de muitas nações te hei posto. Look what God says. Olha o que Deus diz: I have made you. eu já te constituí. How? He didn't have Isaac. Como que ele teve Isaac? How can God say, I have made you, but he didn't experience Como it que yet? Deus faz isso no passado se ele não tivesse experimentado disso ainda? Because God causes things that don't exist. Porque Deus, ele é o possuidor das coisas que ainda não existem. You know what happened? Você sabe o que aconteceu? It took Abraham 3 months to change his heart. Levou Abraão 3 meses para mudar o coração 3 dele. months later he believed. 3 meses depois ele creu. How do we know? Como que nós sabemos Because disso? 1 year later he had a son. Porque 1 ano depois ele teve um filho. And the moment you believe, you always have what you E believe. no momento em que você crê, você vai ter aquilo que você está crendo. You take 9 months of pregnancy. Você pega os 9 meses de gravidez. 9 months and 3 months is 1 year. 9 meses de gravidez mais 3 meses é 1 ano. So God comes to Abraham, Então Deus chega a Abraão says, Abraham, e disse: Abraão, I told you more than 10 years ago. eu já te falei mais de 10 anos atrás. But why don't you believe? Por que você não creu? I will help you to believe. Eu vou te ajudar a crer. I'm going to change your confession. Eu vou mudar a sua confissão. I'm going to change what comes out of your Eu mouth. vou mudar aquilo que sai da sua boca. I'm going to give you a formula. Eu vou te dar uma fórmula. BPPP. BPPP. And if you apply it and use it, E se você aplicar isso e your heart usar, is going to o change. seu coração vai mudar. And once your heart believes it, E uma vez que o seu coração crer nisso, Sarah will be pregnant. a Sara vai ficar grávida. So what does this mean? Então o que isso significa? Well, we read Abraham and Abraham. Quando nós lemos essa passagem de Abrão para Abraão, But in Hebrew, mas é em hebraico, that's not what it says. não é isso que está dizendo. In reality, it says this. Na realidade, o que está dizendo é: No longer shall you be called exalted father. não mais você será chamado de pai exaltado. That's what Abraham means. E é isso que Abrão significa. He already was an exalted father. Ele já era um pai exaltado. He had a son called Ishmael. Ele tinha já um filho chamado But Ismael. God says, I need to change what comes out of your mouth. Mas Deus diz: eu preciso mudar aquilo que sai da sua boca. He said, from now on, your name will be Father of Multitudes. Agora, a partir de hoje, o seu nome será pai de multidões. So you imagine, Então você imagina, you go to Abraham's house. você chega para a casa de Abrão. Hello, Hello. I'm Oi. Reinhard. Eu sou Reinhard. He says, hello, E ele fala: olá. I'm the father of many Eu nations. sou o pai de muitas nações. Where are they? Aonde estão? Well, God told me that's what I have to say. Deus me disse, então eu preciso declarar isso. Show me the children. Me mostra aos filhos, então. So who are you really? Então, quem verdadeiramente você é? Oh, I'm the father of many nations. Então, eu sou o pai de muitas nações. So where are your children? Então, onde estão seus filhos? I don't know how to explain that. Eu não sei explicar isso. But God told me. Mas Deus me disse. From now on, I have to say this about me. E a partir de agora eu preciso declarar isso sobre mim. That's what I have to declare over É me. isso que eu preciso declarar sobre a minha vida. So I have to do what God says. Então eu preciso fazer aquilo que Deus disse. But Abraham, that doesn't make sense. Mas, Abraão, isso não faz sentido. You are denying the Você circumstances. está negando as circunstâncias. You are denying the fact that you don't have yet Isaac. Você está negando o fato que você ainda não tem o seu Isaac. Well, God told me to do that. Mas Deus me disse para fazer isso. Why did God tell him to change his name? Por que Deus mudou o nome dele? Why? Por quê? The Bible doesn't tell us A why. Bíblia não nos diz o porquê. But I believe God told him to change his own heart. Mas eu creio que o Senhor está dizendo para que Abraão mudasse o seu coração. Because Abraham was a man of unbelief. Porque Abrão era um homem de incredulidade. But the son could only be born by faith. Mas aquele filho poderia somente nascer pela fé. So his heart had to change. Então o coração dele precisava mudar. He had to continue to declare over his life. Ele precisava continuar declarando sobre a sua vida. Eu, Personal, pessoal, and sou present tense, no presente, father of many nations. pai de muitas nações. Positive. Positivo. That's what God told É Abraham. isso que Deus ensinou a So Abraão. we need to take the God fact Então nós precisamos pegar os fatos de and Deus. we need to apply the same formula Precisamos aplicar a mesma fórmula that we learned from Abraham que nós aprendemos de Abraão and change our
our heart e mudar o nosso coração for our hearts to believe. para que o nosso coração possa crer. Look at Ephesians chapter 1 verse 3. Olha para Efésios capítulo 1, verso 13. That's a God fact. Isso é um fato de Deus. Look what the Bible says here. Olha o que a Bíblia nos diz. Blessed be the God of our Father Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Bendito seja o Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Is this Cristo. a promise? Isso é uma promessa? No. Não. Is that a promise? Isso é uma promessa? No. Não. Listen carefully again to me. Preste atenção nisso. The promise remains in the future. A promessa, ela está no futuro. You never know when it will happen. Você nunca sabe o que vai acontecer. This is not a promise. Isso não é uma promessa. It's a God fact. É um fato de Deus. How do we know? Como que nós sabemos? It's written in the past tense. Está escrito no passado. And it has the word in Christ. E tem a expressão em Cristo. Yes, but the Bible says the blessings are in heavenly places. Mas a Bíblia nos diz que as bênçãos estão nas regiões celestiais. Well, sure. Look at Ephesians 2 verse 6. Sim, olha para Efésios 2, verso 6. He has raised us together with him and seated us in heavenly places with Christ Jesus. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. So where I am? Então onde estou? I am in heavenly Eu places. estou nas regiões celestiais. Where are my blessings? Aonde estão as minhas bênçãos? My blessings are in heavenly Eles places. estão nas regiões celestiais. But Pastor Reinhardt, Mas Pastor Reinhardt, there is still lack on my bank account. existe ainda falta na minha conta bancária. My body is still sick. O meu corpo ainda está doente. Yes, because your heart doesn't believe it. Sim, porque o seu coração não crê. That's the truth. Essa é a verdade. If you ask God for provision, that means you don't believe you already have been blessed. Se você pede a Deus por provisão, isso significa que você não crê que você foi abençoado. That's the truth that we don't want to accept. Essa é a verdade que nós não queremos aceitar. So what do we need to do? Então o que nós precisamos fazer? PPPP. PPPP. When God showed this to me, Mas Deus já me mostrou isso. I will never forget. Eu nunca vou esquecer. I said, I will do this and I will apply this until my heart changes. Eu disse ao Senhor, eu vou fazer isso e vou aplicar isso até que meu coração mude. It was one of the biggest battles of my life. Isso foi uma das maiores batalhas da minha vida. You know why? Sabe por quê? Because my religious mind Por causa da minha mente has religiosa. taught me Essa mente me ensinou I have to convince God to bless que me. eu precisava convencer a Deus de me abençoar. But God said, no, let me convince you that I already have blessed E you. Deus disse, não, deixa eu te convencer que eu já te abençoei. So you know what I did? Agora sabe o que eu fiz? I declared. Eu declarava. Every morning when I got up, Todas as manhãs que eu acordava, I said, thank you, God. eu falo, dê obrigado, Deus. Remember, Lembra? appropriating faith stops asking for what God has given us. Uma fé que toma posse, ela para de pedir por aquilo que Deus já nos deu. Stops asking. Para de pedir. Says thank you Ela fala obrigado and acts. e ela continua agindo. Let me show you another verse. Deixa eu te mostrar outro versículo. 2 Peter 1 verse 3. 2 Pedro 1, verso 3. Look what the Bible says here. Olha o que a Bíblia nos diz. This is so powerful. 2 Peter 1 verse 3. 2 Pedro As His 1, divine 3. power has given us everything that we need for life and godliness. Que no dia, segundo o poder divino de Deus, Ele já nos deu tudo para uma vida em piedade. Has given us everything. Ele já nos deu tudo. Has given us how much? Ele já nos deu quanto? Will give us or has given? Ele nos dará ou já nos deu? If He has given us, why do we ask? Se Ele já nos deu, por que nós pedimos? Because we don't believe that it is given. Porque nós não cremos que realmente foi nos dado. If you believe He has given, you would never ask again. Se você cresce que isso já foi dado, isso já foi dado a você, você nunca pediria. Has given what? Ele já nos deu o quê? Everything. Tudo. For what? Para quê? For life. Para uma vida. The Greek word for life is A Zoe. palavra grega para vida é Zoe. It's the life of the same quality that God has. Significa a vida com a mesma qualidade de vida que Deus tem. Abundant life. Uma vida abundante. Victorious Uma life. vida vitoriosa. Prosperous Uma life. vida próspera. Has given us. Ele já nos deu. Stop asking, please. Para de pedir, por favor. Convince your heart. Convença o seu coração. So this is what I did. Então sabe o que eu fiz? Every morning I got up Todas as manhãs eu acordava. and I began to declare the God fact. E eu continuava declarando esse fato de Deus. Thank you, Father. Obrigado, Pai. I am blessed. Eu sou abençoado. But my heart screamed Mas back to me. o meu coração como gritava. You're a hypocrite. Seu hipócrita. You're not blessed. Você não é abençoado. Look at your bank account. Olha para sua conta bancária. Look at your Olha para circumstances. as suas circunstâncias. You're a hypocrite. Seu hipócrita. I said, heart, I will not listen to E you. eu falava, coração, eu não vou ouvir você. You've been influenced by too much religion. Você foi influenciado por muita religião. I'm going to change Eu you. vou mudar você. I'm going to change Eu vou what te you believe. mudar.
I will declare what the Bible Eu says. vou declarar aquilo que a Bíblia diz. Because what the Bible says is true. Porque o que a Bíblia diz é verdade. Absolutely true. É uma verdade So I absoluta. began to declare. Então eu comecei a And declarar. I will never forget. E eu nunca vou esquecer. One morning, Numa manhã, I did the same thing. eu fiz a mesma Father, coisa. I thank you Pai, obrigado. that I am already blessed with every single blessing that exists. Que eu já fui abençoado com todas as bênçãos existentes. That means you have no more blessings left for me. O que significa que não tem nenhuma bênção que me falta. They already all belong to me. Elas já todas pertencem a mim. And that morning, Naquela manhã, after many months depois de muitos meses, of declaring what the Bible says is true, declarando aquilo que a Bíblia diz que é verdade, my heart changed. o meu coração mudou. I remember I was jumping around in my room. Eu lembro que eu comecei a pular no meu quarto. I am blessed, I am Eu blessed, sou I am blessed. abençoado, eu sou abençoado. The moment came that my heart actually believed it. Houve um momento em que meu coração chegou a essa crença, começou a crer. You know what happened? Sabe o que aconteceu? It was as if God handed me a blank check. Foi como se Deus me desse um cheque em branco. That was the last time I ever had a single concern about provision. Essa foi a última vez, esse momento foi o último que eu tive preocupação com provisão. Last time I ever had a concern about victory. E, I'm sorry? Ever had a concern about A victory. última vez que eu me preocupei com a vitória. I am blessed. Eu sou abençoado. I am blessed. Eu sou abençoado. My wife, she didn't like it in the beginning. A minha esposa não gostou desse conceito no começo. Many years ago. Muitos anos atrás. She said, don't preach this. Ela disse, não pregue isso. This is too radical. Isso é muito radical. This is too crazy. Isso é muito louco. We have to ask God. Nós precisamos pedir a Deus. What about Matthew 7? Olha para Mateus 7. Yeah, we read a lot of Bible verses through the lenses of the Old Covenant. Sim, nós temos lido a Bíblia com as lentes do Velho Testamento. I explained that in my book too. Eu expliquei isso também no meu livro. I said to her, listen, Eu disse para ela, escute. I'm going to change my life like this. I'm sorry? I will change my life like this. Eu vou mudar a minha vida e viver minha vida dessa forma. In the beginning, No começo, she always said this. ela quase disse. Typically you. Ela sempre disse. Typical you. Bem tipo de você. Because literally everything changed radically. Porque quando eu disse que iria mudar a minha vida, ela viu que era muito típico na minha vida, porque tudo mudou. I mean, so De radically. uma forma muito radical. She was shocked and surprised. Ela ficou tão chocada e surpresa. I said, not typical me. E eu disse, não é típico de mim. Typical Bible. É típico da Bíblia. Jesus paid the price. Jesus já pagou esse He preço. paid the price. Ele pagou esse preço. Now my heart believes it. Agora o meu coração crê My nisso. heart believes O it. meu coração crê nisso. You know, sometimes I think I have to be the most blessed man in the whole world. Algumas vezes eu penso que eu sou o homem mais abençoado do mundo todo. And I am. E eu sou. Because I've been blessed with every spiritual blessing in heavenly Porque eu places. já fui abençoado com toda a bênção espiritual nas regiões So celestiais. have you. Então também você foi. Let me show you one last scripture. Agora deixa eu te mostrar uma última parte da I could Bíblia. show you God fact after God fact after God fact. Eu posso te mostrar fatos de Deus após fatos de Deus após fatos de Deus. Last one, Hebrews chapter 1. Mas no último, em Hebreus capítulo 1, Look what it says here. olha o que a Bíblia nos diz. It's so beautiful. É tão lindo. Read. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Now verse 2. Agora o verso 2. Nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. This is talking about Jesus. Isso está falando de Jesus. He has been made the heir of all things. Ele já foi constituído como herdeiro de todas as coisas. Is this in the future? Isso está no futuro? Is this in the future? Está no futuro? Has Jesus already been made the heir of all things? Jesus já foi feito o herdeiro de todas as coisas? Yes. Sim. But what about Romans 8:17? Mas olha para e como que a gente explica isso com Romanos 8:17? Remember, Jesus has been made the heir of all things, not will be made. Jesus já foi feito o herdeiro de todas as coisas. Look at this verse. Olha para esse versículo. Se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, mas também com Ele sejamos glorificados. You have been made a co-heir of Christ. Você foi feito um co-herdeiro em Cristo. Not one day. Não um dia você será We feito. are co-heirs of Christ. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Are you a child? Você é um filho. Will you one day be a child or are you a Você child? vai ser um filho um dia ou você já é um filho? If you are a child, Se você é um filho, you are a co-heir of Christ. você já é um cordeiro de Cristo. What did Jesus inherit? O que Jesus herdou? All things. Todas as coisas. What did you O inherit? que você herdou? All things. Todas as coisas. So why are we trying to convince God? Então por que estamos tentando convencer a Deus? Why are you trying to convince Him to give us victory, provision, Por que- healing, all sorts of things? Por que estamos
estamos tentando convencer Ele de nos dar provisão, cura, todas as coisas. Because we don't experience Porque them. nós não experimentamos But disso. why don't we experience Mas them? por que nós não experimentamos dessas Because our coisas? hearts don't believe Porque o them. nosso coração não tem crido nelas. So change your heart. Então mude o seu coração. Declare what God declares. Declara aquilo que Deus declara. I challenge you. E eu quero te desafiar. It's going to be the biggest challenge you've ever had, Vai ser um probably. dos maiores desafios que você já teve. For the next 3 weeks, Nas próximas 3 semanas. don't ask God anything for yourself. Não peça nada para você. Don't ask God anything. Não peça a Deus a nada para sua vida. Nothing. Não peça nada. Just give thanks. Só comece a agradecer. Find the God facts Ache esses fatos de Deus and begin to give thanks. e comece a agradecer. Thank you. I am blessed. Obrigado que eu sou abençoado. Remember, PPP. Lembra de PPP. Eu, Personal, pessoal, am president. sou no presente. Don't put it in the future. Não coloque isso no futuro. I am blessed. Eu sou abençoado. I am the father of many Eu nations. sou o pai de muitas nações. I am healed. Eu sou curado. I am protected. Eu sou protegido. If you begin to do Se this você começar a fazer isso, with all of the God facts, junto com esses fatos I de am Deus, chosen. eu sou escolhido. I am loved. Eu sou amado. I am an heir. Eu sou, I'm sorry? An heir of Eu all sou things. herdeiro de todas as coisas. If you convince your heart, Se você convencer o seu coração, just begin to give thanks. comece a agradecer. Your life will change so A radically. sua vida vai mudar de forma radical. Then you've entered the rest of God. Aí você vai entrar no descanso de Deus. You will be surprised. Você vai ficar surpreso. Surpreso How easy your life will be. de quão fácil a sua vida será. I love to pray. Eu amo orar. Love to pray. Amo orar. My personal prayer life. A minha vida pessoal de oração, I never ask God anything. eu nunca peço nada para Deus. Never. Nunca peço. Never. Nunca. Literally, if I need money for the orphanage, Literalmente, se eu preciso de dinheiro para os orfanatos, I say, thank you, Lord. eu falo obrigado, Deus. Thank you for the 20,000 reais that belong to me. Obrigado pelos 25 mil reais que já pertencem a mim. Thank you. Obrigado. Without exception. Sem exceção. Without one exception. Sem nenhuma exceção. The same day, No mesmo dia, they always arrived on my account. esse dinheiro sempre chegava na minha conta. Just a few weeks ago, Algumas semanas atrás, I was sitting in my room eu estava sentado no meu quarto and I said, Lord, e eu disse, Senhor, I just said literally like this. literalmente eu falei dessa forma. Lord, I think I would like to open another orphanage Eu now. acho que eu quero abrir um orfanato. That's all I said. Então eu disse, Thank you. obrigado. Thank you. Obrigado. That a few hours later, E algumas horas depois, a woman sent me a message. uma mulher me mandou uma mensagem. A young lady, Uma jovem, I don't know, maybe 25 years. talvez uns 25 anos de idade. I've had one conversation of a few words with her. E eu tive uma conversa de poucas palavras com We ela. don't even know each other. Nós nem nos conhecemos. She said, God spoke to my heart. Ela disse, Deus falou com o meu coração. I need the bank account of the association of the kids. Eu preciso da conta bancária da Associação das Crianças. She put 40,000 reais in there. E ela colocou 40 mil reais na conta. Then a guy from Austria called me. E aí um homem da Áustria me ligou. I haven't seen him in many years, maybe 10 years. E por 10 anos já quase eu já não o vejo. Don't know what he's doing and where he's up to. Eu não sei onde ele está, o que ele tem feito. He said, tomorrow we need to have a conversation by Skype. E aí ele me disse, amanhã no Skype eu preciso ter uma conversa com você. So he said, we will be in Germany, E eu falei ele falou, eu vou estar na Alemanha, in Berlin. em Berlim. Call us on this hour on Skype. Nos ligue nessa hora no Skype. So I go on Skype Então eu liguei no Skype and I see behind a big screen e eu vejo atrás da tela and I see me on their screen on Skype in Germany. e eu vejo uma foto minha lá na Alemanha onde And ele I estava. was in Brazil. E eu estava no Brasil. He said, oh Reinhard, welcome. E ele disse, Reinhard, bem-vindo. A friend of mine wants to talk to you. Um amigo meu quer conversar com você. Not a Christian. Não cristão. He had a meeting with some business people. Ele estava tendo uma reunião com um povo de negócio, homens de negócio. Not a Christian. Não era uma reunião cristã. And the Nenhum era guy cristão. walks up on the stage. I'm sorry? The guy walks up on the stage. E aquele homem sobe naquele palco onde estava projetada a minha imagem. Like this, with this big thing in his hand. Dessa forma, com algo bem grande na mão dele. And he says, here, E ele disse aqui, I'm sending this to you. eu estou te enviando isso. 15,000 euros. 15 mil euros. 65,000 reais. 65 mil reais. So within 24 hours, I had Então- 105,000 Em reais. 24 horas eu tinha 120 mil reais. Wouldn't you like to live like that? Você não ia gostar de viver dessa forma? Without stress? Sem nenhum estresse? Without trying to convince Sem God? tentar convencer a Deus? Well, it's possible. Mas é possível. Trust me, I used to live stressed.
Irmãos, eu costumava viver estressado. I did. Eu costumava viver assim. Once I understand, E uma vez que eu compreendi God's facts are part of the new que os covenant. fatos de Deus são parte da nova aliança, They are not in the future. eles não estão no futuro, They are already now. eles estão aqui no The agora. moment my heart really believes No them, momento em que meu coração realmente creu they nisso, always manifest. sempre se manifestou algo. Always manifest. Sempre se manifestou The algo. problem is the unbelief of our heart. O problema é a incredulidade dos nossos So corações. we are trying to fix the problem outside of us, Então nós temos tentado consertar o problema fora de nós, when in reality it is inside of us. quando na realidade esse problema está dentro de nós. One of the chapters in the book No Limits is called Inside, Not Outside. Um dos capítulos do meu livro Não Há Limites é por dentro, não por fora. Everything you have is inside of you. Tudo aquilo que você tem está dentro de você. Everything. Tudo. You are blessed. Você é abençoado. Stand on your feet. Pode se levantar? I know I've taken a lot of time. Eu sei que eu já levei muito tempo. Give me a few more minutes Me dá mais alguns minutos just to see what the Holy Spirit is doing. só para fazer o que o Espírito Santo está dizendo. Repeat after me. Agora repete depois de Put mim. your hands on your heart, Coloca as suas mãos no seu coração, because the heart is where the fountains of life flow porque o from. seu coração é a fonte de toda a vida. And declare with E me. declara comigo: Father, Pai, thank you obrigado for your deep love. pelo seu amor profundo. I understand Eu compreendo the God's facts. os fatos de Deus. They belong to me, Eles pertencem a mim, not in the future, não no futuro, but today. mas hoje. I am sorry Me perdoe for the unbelief of my heart, pela incredulidade do meu coração, for the negative confessions. pelas confissões negativas. Thank you Obrigado that I'm forgiven. que eu sou perdoado. From the day on, E a partir de hoje, I will declare eu declararei that I am que eu sou who you say aquilo que o Senhor that I am. diz que eu sou. I am perfect. Que eu sou perfeito. I am righteous. Eu sou justo. I am holy. Eu sou santo. I am accepted. Eu sou aceito. I am blessed Eu sou abençoado. with everything in blessing Com todas as bênçãos in the heavenly place. nas regiões celestiais. I have everything Eu tenho tudo that I need que eu preciso for the life para uma vida of the same quality of God. da mesma qualidade que o Senhor. I am Eu sou who you say o que o Senhor that I am. diz que eu sou. I have Eu tenho that you say aquilo que o Senhor that I have. diz que eu tenho. I will not Eu não look at the circumstances, olharei para as circunstâncias, but I will declare mas eu declararei, to convince my heart eu declararei e convencerei o meu coração that I am blessed. que eu sou abençoado. And I believe E eu creio that the blessings que as bênçãos have no option não têm opção but to manifest a não ser se manifestar in my life na minha vida the moment my heart believes. no momento em que meu coração crer. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus, for the new covenant. pela nova aliança. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus, for the finished work. pela obra consumada. Thank you. Obrigado. Amen. Amém. Take your seats quickly. Pode se assentar rapidamente? I know my time is over. Eu sei que meu tempo já acabou. Just 6 minutinhos. Posso ficar, pastor, posso ficar mais 6 minutinhos? Just give me a few more minutes. Só mais alguns minutos. Just relax. Só relaxa. I don't choose who I prophesy to. Eu não escolho quem eu profetizo. The Holy Spirit will say whatever He needs to say. O Espírito Santo vai fazer aquilo que ele precisa fazer. Now listen. Agora escute. Many times, Muitas vezes, when God gives specific words to one person, quando Deus dá uma específica palavra para alguém, if this burns in your own heart, se isso queima no seu coração, take it for you too. toma posse disso também. Because sometimes God says one thing to one person, but He says the same thing to many other people. Mas às vezes Deus fala algo para uma pessoa, mas Ele está dizendo a muitas pessoas também. So you take it if it burns in your heart. Então se isso queimar no seu coração, você toma posse disso. I'm very, very happy Eu estou muito feliz, because a good friend of mine is here. porque uma boa amiga minha está aqui. Her name is Grace. O nome dela é Grace. One of the most
beautiful miracles I've ever seen. Um dos mais lindos milagres que eu já vi. Her life was destroyed. A vida dela estava destruída. Posso falar? Her life was destroyed. A vida dela estava destruída. She would be dead today. Ela estaria morta hoje. She would be dead Ela today. estaria morta hoje. Jesus touched her. Mas Jesus a tocou. Just completely touched her. Ela foi completamente And mudada. everything was turned upside down. E tudo mudou de cabeça para baixo. Nothing is impossible. Nada é impossível. If we can only believe, Se nós somente crermos. nothing is impossible. Nada é impossível. Holy Spirit, thank you. Obrigado, Espírito Santo. You're so precious. O Senhor é tão precioso. We love you more than your gift. Nós te amamos mais do que os seus presentes e os seus Because dons. we love your presence. Porque nós amamos a sua presença. But we also desire your gift. Mas também nós desejamos pelos dons. We pray that the gift of the Holy Spirit will freely flow. Nós oramos para que os dons do Espírito fluam aqui. Release prophetic words for this church. Libere palavras proféticas para essa igreja. Edify and strengthen these people here. Edifique e fortaleça essas pessoas aqui hoje. Help us to believe what you've spoken. Que o Senhor possa nos ajudar a crer naquilo que o Senhor declarou Holy conosco. Spirit, release gifts of healings and miracles today. Espírito Santo, libere dons de milagres e cura hoje. Thank you. Obrigado. Thank you so much. Obrigado. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito.